O tema da mensagem de hoje é Influenciados por Jesus, carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 20, que diz: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Põe-se a sentar. Irmãos, todos nós somos pessoas influenciáveis. E não adianta dizer assim: ninguém faz minha cabeça. Faz. Não tem como. Você é influenciado ou pela cultura, ou pelos amigos, ou pelos nossos familiares, e principalmente, hoje em dia, pelas redes sociais. Todos nós somos influenciáveis. Mas a grande questão é o que essa influência anda fazendo na sua vida. Como é que essa influência tem se manifestado na caminhada da sua vida? Como é que você tem recebido essa influência e como é que ela tem agido na sua vida? Tenho certeza que algumas pessoas tomam atitudes que muitas vezes se arrependem ao longo da sua vida porque foram altamente influenciados por outros que, de uma certa maneira, manipularam os seus desejos, manipularam as suas emoções. Isso lhes causou prejuízo ao longo de suas vidas. Mas deixa eu dizer para você que aquele que abre o seu coração para Jesus, aquele que permite que Jesus invada sua mente, sua alma, sua vida, é influenciado de maneira assim extraordinária. Dentre muitas coisas aonde Jesus pode influenciar em nossas vidas, quero citar 5 situações onde a influência de Jesus é algo assim tremendo na nossa vida. Primeiro, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, a primeira coisa que acontece é que ele influencia a nossa mente, a nossa maneira de pensar. O próprio apóstolo Paulo ele nos recomenda que a nossa mente ela não se molde a esse mundo, mas seja transformada todos os dias pelo poder maravilhoso do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele teve uma mudança de mente, de mentalidade extraordinária na caminhada da sua vida. O apóstolo Paulo, ele era um estudante da lei judaica, era uma pessoa extremamente conhecedora das leis de Moisés, e ele, a princípio, quando ele ficou sabendo que um bando de pescadores estava dizendo que a religião dos seus pais, ele estava sabendo que um camarada lá de Nazaré estava, de uma certa maneira, influenciando a cultura judaica, ele ficou revoltado e começou a perseguir os seguidores de Jesus. Porque naquela época ele pensava assim: como é que pode esses bandos de pescadores, esses ignorantes, dizer que tudo aquilo que eu acredito está errado? Não, vou atrás desse pessoal. E pegou cartas, mas ao longo do seu caminho, ele foi tocado por Jesus. E a maneira como Jesus o influenciou mudou completamente a sua maneira de pensar.
Um outro exemplo muito clássico de como Jesus ele age nas nossas mentes, como Deus age nas nossas mentes, e aquele que permite ser influenciado por ele, transformado, é quando a gente olha para Josué e Caleb. Eles haviam atravessado o Jordão, foram lá em Canaã, viram as maravilhas de Canaã, e o que acontece? Foram outros espias juntos com eles, mas não tiveram a mesma mentalidade de ver e entender aquilo que Deus estava querendo para o povo de Israel. E quando voltaram para o acampamento, os outros espias começaram a difamar a terra prometida de Deus, que Deus havia prometido para o povo de Israel, dizendo: olha, lá tem gigantes, lá tem matadores, olha, nós não somos nada comparado àqueles homens de guerra. Mas quando o homem se permite ser guiado, influenciado por Deus, a visão dele com relação às realidades do mundo são completamente diferentes. Josué e Caleb viu uma grande oportunidade deles serem abençoados naquela terra. E tanto que aquela geração não entrou na terra de Canaã porque não tinham a mentalidade correta para herdar a terra prometida. E isso nos chama a atenção para uma realidade muito importante. Às vezes a mentalidade errada que temos na nossa mente pode estar nos impedindo de herdarmos bênçãos tremendas na nossa vida. A mentalidade errada que assumimos como cristãos, a mentalidade errada que assumimos como servos de Deus, a mentalidade errada que muitas vezes nós assumimos como cristãos, podem estar atrapalhando a nossa entrada na nossa Canaã. A mentalidade errada pode atrasar as nossas vidas. E isso é muito sério. Mas quando nós permitimos que Jesus fale nos nossos corações, quando nós abrimos o nosso coração e nossa mente para Ele, Ele transforma as realidades. Uma segunda verdade que nós podemos aprender hoje é que quando nós permitimos que Jesus influencie os nossos corações, as nossas atitudes também são transformadas. A maneira como nós nos posicionamos na vida, a maneira como nós tratamos as outras pessoas, elas mudam. Se tem uma coisa que é muito difícil para o homem, é largar do seu orgulho. Só para citar um exemplo. Quando os discípulos de Jesus viram o próprio Senhor lavando os pés, eles ficaram assim, horrorizados, porque aquilo era uma postura de serviçal. E Jesus até repreendeu os discípulos: se eu não lavar o pé de vocês, vocês não têm comunhão comigo. E preste bem atenção, que aquela atitude de Jesus era uma atitude tão grande de humildade, que isso estava longe da compreensão dos discípulos naquele momento. Então, alguém, se não fosse Jesus, mas tivesse todo o poder e autoridade de Jesus, talvez não se renderia a uma postura como essa, de humildade, de se ajoelhar, de lavar os pés. Mas Jesus mostrou que ele tinha uma mentalidade diferente e que isso deveria também influenciar nossas vidas. Entenda que nós, como cristãos, nós andamos na contramão da vida. O próprio Senhor Jesus nos disse que as nossas atitudes têm que ser atitudes de perdão, que vai contra as nossas realidades humanas. O próprio Senhor Jesus nos desafiou a perdoar os nossos inimigos. Olha só como isso aqui é algo
complexo, que é uma atitude que vai realmente na contramão da lógica humana, porque nós, humanos, somos soberbos, arrogantes, temos um espírito de grandeza. Então, as nossas atitudes mudam. A maior característica de um cristão verdadeiro, autêntico, que tem se permitido ser influenciado por Jesus, é que as suas atitudes são muito contrárias à realidade desse mundo. Enquanto está todo mundo pensando assim, não, quinta-feira é um dia que eu vou tirar para mim. Aí você sai da sua realidade e vem para cá para ouvir a palavra. São atitudes, né? Mas como é que quer sair daqui de casa? Podia ficar aqui. Não, eu quero ir para a igreja. A gente começa a ter umas atitudes contrárias ao status quo da realidade, sabe? São atitudes diferentes e que, de uma certa maneira, revelam o quanto Jesus fala nas nossas vidas, o quanto Jesus molda os caminhos da nossa vida. Uma terceira situação que nós aprendemos quando Jesus influencia as nossas vidas, quando Jesus ele passa a moldar a maneira de pensar que nós temos, é com relação ao nosso caráter. Eu não sei se você sabe, mas caráter é uma coisa que, humanamente falando, não muda. Você nasce com aquelas características, quando você vai se desenvolvendo, você vai moldando o seu caráter. E em uma certa idade da sua vida, esse caráter está formado e é complicado. Mas aí que está. Quando nós caminhamos com Jesus, ele toca no nosso caráter. Sabe? Toca lá dentro. Toca lá dentro de nós, assim, de maneira assim poderosa. Ele faz uma cura dentro de nós. E eu sempre digo uma coisa que talvez seja um pouco severa, mas a minha visão religiosa, posso dizer assim. Eu só acredito, na minha opinião, na minha visão cristã, não estou dizendo que você precisa acreditar nisso. Agora vamos abrir um parênteses. A minha opinião, eu não acredito em gente que mudou de caráter fora da igreja. Eu não acredito. Nem os melhores psicólogos conseguem lidar com um caráter humano ou transformar o caráter humano. Para mim, isso é coisa de Deus. Se o camarada diz, meu caráter está mudado, e não é da igreja, eu fico assim meio... Ou não está servindo a Deus direito, fico assim meio com o pé atrás. Porque, na minha visão de mundo, o único que pode tocar no nosso caráter, transformar de maneira assim extraordinária as nossas vidas, é Deus. É Deus. Porque depois que o seu caráter é formado, só Deus para mudar os caminhos da nossa vida e influenciar de uma maneira que transforme a nossa conduta. Mas não só por aí. Há uma quarta realidade que é muito importante nós entendermos com relação à influência de Jesus também nas nossas vidas. É quando nós lidamos com certas realidades da vida, porque a vida é cheia de desafios, a vida é cheia de lutas, a vida é cheia de guerras, a vida é cheia de armadilhas, todos nós já sabemos disso. Às vezes você nem quer entrar numa certa situação,
E quando você vê, você já está no meio da tempestade. Você nem quer lidar com certas realidades, mas lhe jogam lá dentro dessa realidade. Às vezes você planeja algo para a sua vida, aí lá na frente tudo muda. Quando Jesus, ele age na nossa vida, nós permitimos que ele influencie as nossas vidas, as nossas atitudes com relação aos problemas tomam uma outra perspectiva. Vou lhe dar um exemplo. Quando Pedro viu que Jesus estava andando sobre as águas, ele chegou para Jesus e disse: não, eu quero ir aí, tal, todo empolgado. Foi. E no meio do caminho, ele começou a afundar. O que nós observamos nessa situação? É que enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava caminhando sobre as águas. Mas quando ele passou a observar o vento, quando ele começa a observar as ondas, aí ele começa a afundar porque ele deixou de olhar para Jesus. Entenda que quando nós, de uma certa maneira, deixamos de ser influenciados por Jesus, quando de uma certa maneira passamos a nos deixar moldar por filosofias humanas, quando nós nos permitimos ser moldados por ideias humanas, aí o negócio complica. Porque as dificuldades nunca vão deixar de existir nas nossas vidas. Nunca vão deixar de acontecer tempestades ao longo da nossa vida. Nunca. Você está lá com 99 anos, está tendo algum problema que talvez com 99 anos você vai ter que resolver. Não tem jeito. E algumas pessoas acham assim: não, eu vou sair da igreja porque na igreja tem problema, mas vai ter problema na igreja, fora da igreja. Você pode morar na Alemanha, pode morar na Espanha, pode morar na Inglaterra, você pode morar aonde for. Os problemas e as tempestades sempre vão se levantar contra nós. Mas a maneira, a forma de lidar com elas vai depender do quanto você permite que Jesus influencie a sua mente e, inevitavelmente, a sua caminhada pela tempestade. Se você vai se manter firme nas ondas ou se você vai afundar, vai depender do quanto que você permite ser influenciado por Jesus. Porque Pedro só afundou porque ele deixou de olhar para Jesus. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Não importa os problemas, não importa as lutas, permita-se ser influenciado por Jesus. Permita-se ser influenciado pela palavra de Jesus, pelas ordens de Jesus, pelas ministrações do Senhor, por aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Se permita ser influenciado por Ele. Não permita que aquele influenciador lá do YouTube fale mais na sua vida do que Jesus. Não permita que aquela influenciadora lá do Instagram fale mais na sua vida do que a palavra de Deus no seu coração. Não permita uma coisa dessa. Porque isso vai fazer você se afundar na tempestade da vida. E um quinto e último, muito importante para nós entendermos hoje, sobre a influência de Jesus, é na capacidade que Ele tem de nos usar como influência no mundo. Ele nos influencia
para que nós sejamos influência neste mundo. Olha que interessante. Quanto mais você abre o seu coração para Jesus, quanto mais você permite que sua palavra entre no seu coração, quanto mais você se dispõe a obedecer as suas ordenanças, quando você se permite encaminhar naquilo que Jesus nos instrui a viver, você também acaba se tornando uma fonte de influência para os que estão ao seu redor. Porque as pessoas vão olhar para você, mesmo de longe, porque não se engane. Somente uma cidade pequena, nós somos observados. As pessoas sempre estão de olho em nós. Olha o fulano, e aí, como é que está o fulano? Rapaz, fulano tá diferente, tá crente, rapaz. Foi mesmo, rapaz. Entrou naquela igreja lá, rapaz, tá diferente. Mas não tá ruim não, tá um camarada assim, não sei, mas tem uma coisa que interessante nele. Aí o outro vai dizer, é coisa de pastor. Não, é diferente, a gente sabe que é diferente. As pessoas vão começar a comentar que algo diferente está acontecendo na sua vida. Porque a influência de Jesus nos faz diferente aos olhos do mundo. Tem uma frase de Agostinho que eu acho ela muito interessante. Ele diz assim, seja uma influência, ou pregue o evangelho, se possível, com palavras. Isso aqui é muito interessante, porque a maneira como você se comporta, a maneira como você conversa com as pessoas, a maneira como você lida com as pessoas, porque não se engane, aquele que não é influenciado por Jesus, mas só é comportado, só é educado, só é alguém que tem os seus sentimentos controlados, que tem a sua carga nas rédeas, cedo ou tarde esse se solta e a verdade sobre ele aparece. Mas quem se permite ser influenciado por Jesus, quem se permite ser moldado por Jesus, sempre estará dando um bom testemunho diante dos homens, porque não vem dele, vem do Senhor, vem dele agindo na sua mente. O texto que nós lemos diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Se nós abrirmos a nossa mente, se nós abrirmos o nosso coração, chegaremos ao nível de Paulo, de poder dizer, não, mas não sou eu mais que vivo em mim, não sou eu que me mando, não sou eu que gerencio a mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra com você e lhe incentivar a se permitir ser influenciado por Jesus, para que você tenha uma mente que entenda e veja as realidades que Jesus quer que você enxergue. Mas não somente isso, mas que a influência de Jesus possa lhe ajudar nas atitudes corretas para você lidar com a vida. Mas não somente nisso, mas que o próprio Senhor Jesus, ele molde o seu caráter para que o seu caráter seja equivalente à vontade dele, à vontade do Senhor. E entenda que quando nós nos permitimos ser influenciados por Jesus, o nosso exemplo de vida é transformado. Amém? Que essa palavra fique guardada no seu coração,